Eu sou Miriam Bevilacqua, sou professora de jornalismo, de literatura, sou jornalista e escritora e você está aqui no Biblio, que é o nosso canal de literatura, né, para falar tudo que envolve o mundo da literatura. Hoje eu quero falar de uma obra bastante conhecida, que é o Fantasma da Ópera. Muita gente pensa que o Fantasma da Ópera nasceu como um texto dramatúrgico, uma peça de teatro, mas não foi isso que aconteceu. O romance do escritor francês Gaston Leroux é que deu origem ao musical que todo mundo conhece, né? Ou pelo menos já ouviu falar, que fez e ainda faz tanto sucesso no mundo inteiro já há décadas. Eu tenho esses dois exemplares. Esse aqui eu comprei lá no comecinho, lá na década de 80, quando o musical apareceu em Londres, né? É uma edição em inglês. E eu tenho também esta outra edição, que é uma edição em português. Ela foi traduzida diretamente do francês e que eu gostei bastante dessa edição e que você encontra facilmente, né? Então, acho que é bacana se você quiser ler essa edição aqui. Bom, a história do Fantasma da Ópera, ela apareceu primeiro em pequenos capítulos entre 1909 e 1910, num jornal francês chamado Le Gaulois, um jornal que fez bastante sucesso e que dava um espaço grande para a literatura e que tinha inclusive entre seus colaboradores escritores famosos, inclusive Émile Zola. O Le Gaulois vai se fundir com outro jornal, o Le Figaro, por volta de 1928, e então vai desaparecer, só vai permanecer o Le Figaro, né, que é um jornal muito famoso na França. Já o romance do Gaston Leroux, depois que ele foi publicado em jornal, ele então foi publicado em volume ainda em 1910, né? E ele foi baseado em rumores que ocorriam em Paris, né? Alguns mistérios ali que aconteciam no subterrâneo, são vários subterrâneos, do prédio da famosa Ópera Garnier em Paris. Aliás, o Gaston Leroux, ele era um repórter policial da época. Ele fazia coberturas de grandes crimes, né, para diversos jornais. Ele tornou-se um repórter bastante famoso e depois ele vai usar essa experiência para começar a escrever romances e também vai ter sucesso como escritor, né, principalmente em literatura policial, que era o que ele dominava ali, né? A grande obra dele é o Fantasma da Ópera, a obra mais conhecida, mais importante. E do que se trata o Fantasma da Ópera? A história começa já relatando acontecimentos estranhos ali, né, que vinham acontecendo no prédio da ópera. É um prédio muito bonito, muito famoso, né? E a história começa com os dois diretores antigos pediram demissão, então está havendo ali uma pequena homenagem para os diretores, para a despedida deles, as bailarinas, os músicos, e vai ter inclusive a apresentação da peça Fausto. Naquele dia, a cantora principal, chamada Carlota, não pode atuar e ela é substituída por uma jovem, até então desconhecida, que trabalhava ali na ópera, mas não tinha uma grande voz, chamada Christine Daae. E nessa apresentação de Fausto, ela canta tão maravilhosamente bem que ela encanta a todos, né? As pessoas falam, mas onde estava essa cantora tão maravilhosa que a gente não conhecia? Bem, os dois diretores antigos, eles contam aos dois novos que estão assumindo a ópera que eles
estão se demitindo porque eles não aguentam mais as exigências do fantasma que habita a Ópera de Paris. Os novos diretores acham graça, perguntam quais são as exigências e eles contam que o camarote número 5 deveria estar sempre reservado para o fantasma e que ainda houvesse um pagamento mensal em dinheiro, que era um valor muito alto e que não dava ali para tirar da ópera todo mês. Na verdade, o fantasma é um homem de rosto desfigurado, chamado Eric, que vive nos subterrâneos do prédio com vergonha da sua aparência. Diz que é muito feio e por ficar no escuro, por ficar sozinho, ele fica muito magro, ele fica cadavérico, ele parece um cadáver e fica então muito mais feio do que ele já era. Já a cantora Christine, ela é uma órfã que cresceu aprendendo música com seu pai, um violinista talentoso e que ensinou a filha a cantar. Além disso, o pai dela costumava lhe contar muitas lendas escandinavas e dizia que existia um anjo da música e que quando ele morresse, ele mandaria o anjo visitar a Christine. Bem, quando ele morre, a filha ela é meio que adotada por um casal amigo ali do seu pai e continua a sua carreira, mas sem muito sucesso. Ela não tem ali uma grande voz, ela não sabe ainda utilizar a sua voz. Um belo dia, ela está no camarim e ela escuta uma voz que se propõe a ensiná-la a cantar. Ela topa e depois de 3 meses ela está cantando tão maravilhosamente bem, né, que até ela mesma se surpreende. Esse fantasma, essa voz, ele lhe assopra lições e ele nunca aparece. Então o que a Christine imagina? Ela imagina que é o anjo da música, né, que o pai lá do céu lhe mandou, sem saber direito da onde aquela voz vinha. Mas ela fica maravilhada porque a voz é encantadora e ela começa a cantar muito bem. Já o fantasma, o Eric, ele se encanta pela voz e pela Christine. E ele exige então que numa outra apresentação de Fausto, ela substitua a cantora principal chamada Carlota. Obviamente, os novos diretores que não acreditam nessa história de fantasma não dão a menor bola para essas ameaças, né, que chegam sempre por cartas, né? E assim, durante a apresentação do Fausto com a Carlota, que era a cantora principal, tem um grande lustre e esse lustre desaba sobre a plateia. Essa é uma cena que no musical é maravilhosa, quando o lustre despenca. Bem, o fantasma leva a Christine para os subterrâneos. A intenção do Eric, é ficar com a moça alguns dias para ver se ela se apaixona por ele. Ele usa uma máscara e ele pede que ela jamais tire a máscara. Só que ela tira e ela fica horrorizada com a aparência dele. E mesmo assim, ela não ia se apaixonar pelo Eric porque ela está apaixonada pelo Raul, que é um marinheiro, é um homem, é um lorde ali, um homem da realeza, né? E que foi amigo dela quando ela era criança. O Raul, como marinheiro, vai partir em breve para uma missão no navio. E quando eles se reencontram, então, mesmo proibida pelo fantasma, ela propõe ao Raul que eles brinquem por um mês, que eles são noivos, né? Ela sabe que dali um mês o Raul vai ter que ir embora no navio e ela diz que vai ser muito bom porque eles vão poder durante aquele mês brincar. Já o Raul, ele acha que em um mês ele consegue convencê-la a se casar com ele, né? Ele não sabe ainda que o anjo da música ou o fantasma ou o Eric tinha proibido, né, esse romance.
Só que depois de um certo tempo, a Christine, muito apaixonada, topa fugir com o Raul. Mas na véspera da fuga, ela diz que ela vai fazer uma última apresentação para que o fantasma a ouça cantar como uma forma de agradecimento, por ele tê-la, lógico, ensinado, né? Mas que no dia seguinte ela fugirá realmente com o Raul. Bem, o Eric, o fantasma, ele conhece todas as passagens, todos os subterrâneos como ninguém, porque ele ali ajudou a construir, ele é um tipo de arquiteto, né? E aí, na hora desse espetáculo, que a Christine está cantando maravilhosamente bem, ele faz as luzes apagarem, ele rapta a Christine e a leva para os subterrâneos, que ele já disse, ele conhece como ninguém. O Raul fica desesperado, ele encontra um personagem chamado o Persa, que diz que conhece o Eric lá da Pérsia e que vai ajudá-lo então a buscar pela noiva, pela Christine. Só que o fantasma percebe os dois ali atrás dele e ele prende os dois numa câmara de tortura e ele ameaça não só matá-los, mas matar todo o público da ópera se a Christine não se casar com ele. Bem, eu vou parar por aqui para não contar o fim, não quero dar o spoiler. Acho que você tem que ler para conhecer a história, ela é bem interessante. Mas o que você deve saber, que faz parte do grande sucesso dessa história, é que desde o início o escritor Gaston Leroux, ele diz que o fantasma realmente existiu. Desde o começo, o que o Gaston Leroux faz é confundir um pouco o leitor, né? Ele põe dados, informações, declarações, como se a história, como se o fantasma ou o Eric realmente tivessem existido, né? Ele descreve o Eric como um tipo de gênios das artes e da arquitetura e que acreditava que por ter feito ali a sua morada, né, o teatro era seu. Mas o tempo todo o escritor também está discutindo o fascínio da arte, né? Como a arte nos fascina, principalmente por aqueles que anseiam serem artistas, serem estrelas, como a própria Christine. Além disso, o Gaston, ele fala, que é uma coisa que se discute muito, né, nas artes, da diferença, né, de quando algo é feito ou interpretado com uma técnica muito boa, como é o caso da cantora principal, a Carlota, ou quando ela é interpretada de uma forma verdadeiramente emocionante, com os sentimentos pela Christine, né, que são duas formas ali de você enxergar a arte, né, pela técnica, pela sensibilidade. O melhor é quando juntam, né, essas duas coisas. Em 1925 foi feita a primeira adaptação para o cinema, que ainda era mudo naquela época, e essa adaptação contou com a ajuda do próprio escritor, do Gaston Leroux. Dizem que é a mais fiel de todas, eu não assisti todas as adaptações, né? Mas foram muitas adaptações e montagens, até que em 1986 o Andrew Lloyd Webber escreve uma adaptação para uma montagem em Londres, e essa adaptação, essa montagem faz tanto sucesso que logo depois ela é montada na Broadway e ela corre o mundo. Ela esteve, inclusive, alguns anos aqui no Brasil e permanece em cartaz até hoje. É o musical mais visto de todos os tempos, já faturou milhões e milhões de dólares. Obviamente, como quase toda adaptação, ela não segue o livro ao pé da letra, ela faz ali algumas mudanças, até em virtude de poder ser resolvido algumas questões cenicamente, né? Eu já vi o musical de Fantasma da Ópera 2 vezes, é lindíssimo, eu recomendo se você tiver oportunidade, aqui no Brasil ou fora do Brasil.
Mas eu recomendo ainda mais firmemente que você leia o livro antes ou depois de assistir a qualquer montagem. Essa, aliás, é uma prática que eu sigo, né? Que é sempre ler o livro antes ou depois de assistir uma adaptação, seja para teatro ou para cinema. Porque isso nos permite compreender melhor qualquer história, já que a adaptação não consegue colocar na adaptação tudo que acontece no livro. O livro é uma história sempre muito maior, né? E porque eu acho que é fundamental conhecer a obra original. Se você quiser ler essa resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever aqui no canal e, se possível, dê o seu ok para o robozinho do YouTube entender que nós fazemos aqui no canal um conteúdo relevante. Até o próximo post.